No submundo existem várias criaturas malignas com poderes inimagináveis além da compreensão humana. Demônios com fervor por sangue humano capaz de criarem chacinas apenas para adquirir o seu deleite de prazer. Logo, acreditamos que essas criaturas são meros agentes do caos, apenas esperando para espalhar sua ameaça a mundo afora. Porém, dentre todos esses seres demoníacos, um se destaca: Sparda, mais conhecido como o lendário Cavaleiro Negro. Sparda era simplesmente o demônio mais poderoso do submundo. Porém, o que ele diferenciava dos seus iguais era que ele tinha algo que quase nenhum demônio poderia ter ou entender: compaixão e amor. Tal amor que fez-o se apaixonar por uma humana chamada Eva. E prometendo se casar com ela, ele derrotou seus companheiros e selou eles no inferno e sacrificou todo o seu poder para deixá-los longe dos humanos. Logo, esse casamento gerou filhos, gêmeos, Dante e Virgil. O que Sparda não sabia era que Dante e Virgil iriam protagonizar a maior batalha do universo. E não seria contra os inimigos dos seus pais, e sim contra eles mesmos. Footsteps can never follow. If you want to live tomorrow, steal a soul for a second chance. You devil's cry. Só para esclarecer aqui, este vídeo é para falar sobre a relação de Dante, Virgil e até o Nero. Não será sobre a história do jogo em si, tanto que eu deixarei muita coisa sem explicar. Estarei apenas mostrando informações que demonstram o desenvolvimento dos personagens, então pode esquecer boa parte do Devil May Cry 1 e Devil May Cry 2. É óbvio que eu vou deixar Devil May Cry 2 de fora. E o Devil May Cry Reboot. Então, aproveite o vídeo. Para darmos início ao começo da vida dos nossos protagonistas, vamos falar um pouco de como foi o começo de sua vida, mais especificamente como eram suas personalidades. Virgil era o irmão mais velho dos dois, não em quesito de idade, mas pelo fato dele sempre parecer mais velho que o Dante. Aliás, gêmeos nascem junto e têm a mesma idade. Era um garoto quieto e mais educado. Gostava de ficar na dele com uma preferência de estar lendo uma boa literatura em seus livros. Tinha muito interesse por literatura, tanto que visitava um homem que tinha uma coleção de poemas e obras para compartilhar seus gostos, o qual este mesmo homem deu uma coleção de obras do seu autor favorito, William Blake, o qual ele guarda até hoje na sua vida adulta. Dos seus dois pais, Virgil admirava muito seu pai Sparda. Ele gostava do fato de que seu pai foi um grande guerreiro e praticamente salvou a humanidade com seus poderes, o meio que deixava orgulhoso por ser seu filho. Tanto que até adulto o faz se autodenominar como o filho de Sparda, demonstrando que ele se orgulha muito da linhagem do seu pai. Já Dante era totalmente o oposto que o Virgil. Enquanto Virgil era reservado, Dante era muito mais brincalhão, sociável, gostava de implicar com seu irmão e se divertia com mais facilidade. Resumindo, Dante era fogo no rabo. Aquelas crianças que não param de brincar com tudo que vê, personalidade que irritava e tirava do sério até o Virgil e pouquíssimas vezes seu pai Sparda. Dante tinha um apreço gigante pela sua mãe, pois ele acabou apaixonando pela cultura e histórias da humanidade e sempre achou que os humanos eram um povo que era capaz de fazer tudo o que quer, assim como sua mãe, o qual ele se espelhava a sua bondade e compaixão.
Sparda, sabendo que um dia aqueles demônios que ele contestou iriam retornar por sua família, ele decidiu treinar seus filhos para se defenderem futuramente, e com o treino ele os ofereceu 2 espadas. Para Virgil, ele deu a Yamato, uma katana que tinha um poder de abrir ou fechar um submundo para o mundo dos humanos. Sparda deu esse tamanho poder para Virgil, pois acreditava que ele cumpriria seu legado de defensor da humanidade. Já para Dante, ele deu a Rebellion, o que tinha o poder de absorver poderes demoníacos ou unificá-los em um só, acreditando que Dante tinha potencial para ser mais do que ele já foi. No seu 8º aniversário, Eva deu a Dante e Virgil 2 partes do amuleto perfeito, tal fragmento que Sparda usou para fechar o portal do submundo e trancafiar seus inimigos, que foi dado a Eva em prova de seu amor. Um tempo depois, Sparda sumiu de casa e foi dado como morto, um mistério que ronda na franquia até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, e isso continua um mistério, mas de qualquer forma, Eva ficou com as crianças, totalmente desprotegida. Um certo dia, sabendo da sua desproteção, Mundus, o demônio em que Sparda enfrentou, decide se vingar do seu inimigo e vai atrás de sua família para matá-los e acabar de vez com a sua linhagem. E convoca seu exército de demônios para atacar sua casa em Redgrave City. Nesse dia, Virgil tinha saído para brincar em um playground a alguns metros de casa, no qual onde foi emboscado pelos demônios e foi atacado covardemente. Enquanto isso, os mesmos demônios atacavam a sua casa onde estava Eva e Dante. Em um ato de desespero, Eva esconde Dante, pede para que ele se esconda e mude seu nome, e vai atrás de Virgil. Porém, ela é morta pelos invasores, com Dante assistindo tudo. Enquanto isso, Virgil, no meio do ataque que estava sofrendo, vê sua casa em chamas, junto com toda sua tristeza e raiva. Acreditando que perdeu sua mãe e seu irmão, ele desperta pela primeira vez o seu poder demoníaco, obliterando todos os demônios que estavam atacando. A partir desse dia, os dois ganhavam suas motivações que irão guiar a sua longa jornada no mundo. Dante, por ter assistido sua mãe ter sido morta por demônios em um ataque covarde, ele cria uma repulsa sobre seu lado demoníaco e o sangue demoníaco do seu pai, pois ele acreditava que estes eram seres que apenas iam trazer o mal para o mundo e que não mereciam perdão. É como se fosse uma vingança pessoal pelos que fizeram com sua mãe. Já Virgil pensa o contrário. Ao experienciar pela primeira vez uma amostra do seu poder demoníaco, ele sente que seu sangue humano apenas o deixou fraco e que apenas sua forma de poder demoníaco o salvou. Além de se sentir abandonado por ter sido atacado sem ninguém para salvá-lo, ele acabou acreditando que desde esse dia que você não pode proteger nada nesse mundo se você não tiver poder. E então começou uma busca que na verdade era uma obsessão por poder. Dante faz o que a sua mãe pediu, muda o seu nome para Tony Redgrave, conhece pessoas novas, até adquire suas famosas pistolas Ebony e Ivory. Virgil vai até uma cidade chamada Fortuna investigar sobre um grupo chamado a Ordem da Espada, que era uma sociedade religiosa que louvava seu pai, Sparda, como um deus divino e salvador da humanidade. Isso motiva ele a demonstrar para esse povo o verdadeiro poder de Sparda e infla um pouco mais a sua busca e ego por poder igual ao seu pai. Mas no meio do caminho ele acaba se interessando por uma mulher, o qual ele tem um caso, mas ele larga ela mesmo assim. E o que ele não esperava é que essa mulher acabaria tendo um filho seu, que é uma história que será contada mais pra frente. Nisso acontece uma série de eventos que acabam fazendo com que Dante e Virgil se encontram novamente por conta de um demônio que queria ver os filhos de Sparda e o que eles são capazes. Nisso, Dante até fica aliviado ao ver seu irmão bem, mas ele acaba percebendo que seu irmão está com um objetivo diferente, causando um desentendimento e meio que
Eles brigam, mas essa luta é meio deixada de lado, pois ela aconteceu no mangá. E depois do Devil May Cry 3, tem um encontro muito mais significativo, mas deixarei citado esse encontro mesmo assim. E essa luta acaba com o Dante sendo superado pelo seu irmão, mas Virgil vai embora. Ele até ignora metade do amuleto perfeito, algo que ele nunca faria, mas tudo bem, vamos deixar passar. Cronologicamente, esse é o primeiro jogo da saga, e esse é um marco importante para a vida de Dante. Após finalmente ele conseguir resolver seus problemas e finalmente começar a usar seu nome verdadeiro e se despedir do Tony Redgrave e começar seu novo trabalho no seu novo estabelecimento, onde ele não sabe qual nome colocar. Porém, um homem misterioso nomeado como Arkham, dizendo que seu irmão o convidou para uma festa, e ao mesmo tempo o ataca invocando outros demônios para atacar, mas Dante derrota todos eles e, pela curiosidade, vai até a festa do seu irmão. Virgil, no meio da sua busca para o poder de espada, em uma biblioteca ele conhece Arkham, o qual busca o conhecimento dos seus poderes, assim como o próprio sabe que o Virgil e Dante são filhos de Esparda. Então ele compartilha o conhecimento sobre o ritual para abrir o portal do submundo, o qual seu pai fechou com a Yamato, as duas metades do amuleto perfeito e o seu sangue. E nisso eles precisam do Dante para pegar a sua metade do amuleto. E de quebra eles invocam uma torre enorme chamada Temen Negro, que atrai uma porrada de demônios, e Virgil e Arkham estão no topo da torre. Dante vai até a torre, passa por todos os demônios poderosos que residiam por lá, e chega ao topo e se depara com seu irmão, o qual não perde tempo e literalmente chama seu irmão pra treta, e a luta começa. Na chuva, os irmãos batalham pelo que acreditam, e nessa batalha não existe nenhum laço parental, pois ali, cada um não vê como seu irmão, e sim como seu inimigo. You sure know how to throw a party. No food, no drinks, and the only babe just left. My sincerest apology, brother. I was so eager to see you, I couldn't concentrate on preparations for the bash. Whatever. At any rate, it's been a whole year since we last met. How about a kiss from your little brother? Or better yet, how about a kiss from this? So, this is what they call a heartwarming family reunion, eh? You got that right. Infelizmente, Dante perde a luta, e a sua parte do amuleto é roubada pelo Virgil. O mesmo empala Dante com a sua própria espada, o qual faz que ele desperte a sua forma demoníaca. Porém, Virgil vai embora com Arkham, pois eles já conseguiu o que queriam. É importante ressaltar que nessa luta, Virgil percebe que Dante se recusa a despertar mais poder demoníaco do sangue de Esparda, algo que Virgil não entende e até acha patético. Algo como desperdiçar um dom que foi concedido. Ele solta até uma frase que ficou marcada na franquia. Foolishness, Dante. Foolishness. Might controls everything. And without strength, you cannot protect anything. Como eu já disse, Dante abomina sua natureza demoníaca. Ele tem essa raiva por eles pelo que fizeram por sua mãe, algo que o motiva a lutar contra Virgil, pois para Dante, Virgil é até responsável pela morte da sua mãe agora com um novo poder em mãos. Dante segue atrás do seu irmão para impedi-lo de uma vez por todas. E vamos te apresentar Mary Ann. Mary está na torre atrás de Arkham, pois Arkham é o seu pai. O mesmo matou a sua mãe para adquirir poder das trevas e conhecimento obscuro. Mary fica obcecada por vingança e treina sua vida toda para ir atrás do seu pai assassino, o qual Mary se encontra com Dante, e ela percebe que ele é um demônio, mas ela mesma não se importa. Mas se ele ficar em seu caminho, ela pode matá-lo. Tal situação que Dante presenciou, algo que ele não compreende direito, pois mesmo gostando de humanos, ele não entende essa parte de humanos obcecados por poder que nem um demônio. Tanto que Mary insiste que
quem tem que terminar toda essa violência é ela mesma, pois ela é filha dele, e ela tem que fazer isso por sua mãe. E fica mais incompreensível, pois a própria Mary diz para Dante que ele não entenderia, pois ele é um demônio, que deixa muito mais confuso, e até faz questionar sobre família. Mas, mesmo assim, ele segue em frente. Dante se encontra novamente com seu irmão, que está completamente puto, pois além de o mesmo ter matado Arkham e tomado essa verdade na cara que vai perseguir a sua vida inteira. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. E de quebra o ritual não dá certo, aí do nada o seu irmão irritante aparece pra deixar ele ainda mais puto. Enfim, mais uma briga acontece e antes de ter um veredito eles são interrompidos por Arkham e Mary, o qual mostra que ele estava trabalhando com outro demônio palhaço, e revela que enganou o Virgil sobre o ritual, que na verdade o sangue necessário era de um humano, o qual ele tira da sua própria filha, e o portal é criado. O interessante dessa cena é que vemos pela primeira vez um resquício de Dante e Virgil trabalhando junto, mas graças ao roteiro, os três tomam um bolão do Arkham e, mais uma vez, todos são separados. Dante finalmente percebe que sua rixa familiar não é nada comparado com o que realmente está em jogo no momento, que é um futuro de caos caso o Arkham pegar o poder de Sparda. Então ele se encontra com Mary, que ainda quer que Dante deixe tudo isso em paz e que ela tem que acabar com isso, algo que seria suicídio, pois ela não tem forças suficiente para acabar com o que está por vir. Os dois até brigam, mas de uma maneira muito estranha. Mary entende que Dante pode salvar todos e a ela mesma e dá sua arma principal, que nomeou com o mesmo nome de sua mãe, Kalina Ann. Enquanto isso, Virgil também vai atrás de Arkham, até passa por Mary sem se importar muito com ela. Então, Dante tem uma luta com a sua sombra, seu lado negro, e o mesmo entende o que isso significa. E fica claro que ele já superou suas trevas e luta contra o seu espelho. Obviamente, o superando. Aparentemente isso pode significar o medo ou a rejeição do sangue do seu pai, o que fazia se sentir culpado ou até responsável por certos acontecimentos que outros demônios fariam, pois aliás ele é um também. Mas nisso tudo ele finalmente entende que seu sangue demoníaco não é apenas uma parte maligna dele, mas sim uma parte de seu pai, algo que explicarei melhor depois. Dante finalmente se encontra com Arkham, o mesmo que conseguiu a espada poderosa de seu pai e até consegue imitar sua forma demoníaca, algo que Dante tira até um sarro. It's like staring into a backed up toilet. Why do you always stick your nose in other families' business? Come on, dude. Don't you have any hobbies? E uma luta começa, e no meio da batalha é interrompida por nada mais, nada menos que Virgil. Dessa vez, ele não está ali para enfrentar Dante, e sim o maldito que está tomando o poder do seu querido pai. E os dois finalmente lutam juntos, uma força que nem mesmo o poder inabalável de seu pai conseguiu derrotar. I'll try it your way for once. Remember what we used to say? Jackpot. Not very classy for someone's dying words. Porém, tudo se desvai quando Virgil pula desesperado para o submundo para pegar a espada do seu pai e o amuleto perfeito. E o mesmo que pede para que Dante lhe dê o amuleto, e o mesmo recusa.
E neste momento nós vemos a verdadeira alma de Dante aparecendo. Toda essa jornada amadureceu Dante, o que fez perceber que o amor e a compaixão é algo existente em tudo e todos, pois ele viu um humano que agiu como um demônio agiria e se lembrou de sua família, de seu pai, que era um demônio, mas o mesmo amava tanto sua mãe e seus filhos que enfrentou todos os demônios do submundo para proteger toda a humanidade. E ele fez tudo isso por amor. A alma de seu pai era pura, mesmo sendo um demônio. E tudo o que sua mãe queria era que seus filhos ficassem juntos e bem, mas a alma de seu pai está pedindo para impedir Virgil de se tornar uma ameaça para os humanos. E ao mesmo tempo, a alma de sua mãe está pedindo para que salve Virgil. We are the sons of Sparta. Within each of us flows his blood, but more importantly, his soul! And now, my soul is saying it wants to stop you! Unfortunately, our souls are at odds, brother. I need more power. And we're supposed to be twins. Twins. E dentro desse conflito, em seu coração, Dante segue em frente para parar o seu irmão e o derrota. Mesmo depois de ter passado por tudo isso, Virgil foi um dos únicos que não amadureceu. Ele continua com a sua obsessão por poder, tal obsessão que o levou à sua derrota nesta luta. Virgil não conseguiu compreender o que realmente é o propósito de Dante e muito menos o seu próprio propósito. O mais triste disso tudo é que Dante, mesmo depois da luta, ele tenta salvar seu irmão e impedir dele ficar preso no submundo. Mas Virgil, cego pela obsessão de poder, apenas enxergou que ele queria o amuleto dele, fazendo que ele fale aquilo para o seu irmão. Leave me and go. If you don't want to be trapped in the demon world, I'm staying. This place was our father's home. Com a torre desfeita, Dante se encontra com Mary, o qual finalmente deu fim ao seu maldito pai e chorou por isso, pois ainda assim era seu pai, e admitiu que o seu nome agora é Lady, apelido que Dante deu para ela no jogo inteiro. Lady vê Dante chorando por seu irmão e o questiona, mas Dante fala que demônios nunca choram. Lady fala para ele algo que fez enxergar ainda mais a sua própria alma. Are you crying? It's only the rain. The rain already stopped. Devils never cry. I see. Maybe somewhere out there, even a devil may cry when he loses a loved one. Don't you think? Maybe. By the way, looks like we're gonna be busy for a while. Well, bring it on. I love this. This is what I live for! I'm absolutely crazy about it! Um tempo depois, Dante criou seu estabelecimento Devil May Cry, onde os dois viram sócios, em que eram contratados para eliminar demônios que perturbam a paz humana. Porém, em um dia qualquer, Dante é visitado por uma mulher chamada Trish, o qual chama para enfrentar Mundus, o assassino do seu pai, em uma mansão. Só que ela chama da forma mais doida possível.
Dark Knight of Sparta? Didn't your daddy teach you how to use a sword? Sword. Time to go to work, guys. O cara é foda, patroa. Dante vai até a mansão e, bem, é aí que começa o primeiro jogo lançado da franquia. E resumindo bem, esse jogo mostra bastante o lado heróico de Dante, uma personalidade destoante dos futuros jogos apresentados na franquia. Mas mesmo assim, é bom ver o Dante demonstrando suas virtudes e o quão maduro a respeito do seu propósito ficou. Ainda mais o orgulho de seu pai Esparda, pois foi um grande defensor da humanidade. É nítido que Dante deseja o mesmo. Mas a respeito dessa parte eu vou falar de dois personagens que Dante conheceu neste capítulo, como a própria Trish e o Nelo Angelo. Nelo Angelo é nada mais, nada menos que o próprio Virgil. Mas por que ele está desta forma? Bem, deixa eu me explicar. No final de Devil May Cry 3, Virgil fica preso no submundo, e lá ele encontra Mundus, o assassino do seu pai. E com isso, mesmo fraco, ele decide enfrentar para vingar o nome do seu pai, mas fracassa miseravelmente, e é extremamente torturado por anos. Mas Mundus controlou a mente de Virgil e o transformou em um dos seus guerreiros, no Nelo Angelo. Então isso explica o porquê ele fica extremamente esquisito quando ele vê o colar de Dante, que era metade do amuleto que ele quis. Mas Dante mesmo assim enfrenta e o derrota, fazendo Mundus levá-lo de volta para o submundo. E só para deixar claro, esse foi o momento mais traumático da vida do Virgil, viver como Nelo Angelo. Enquanto a Trish, ela é um demônio criado por Mundus para assumir a aparência de Eva, mãe de Dante, explicando o porquê Dante criou um vínculo com ela. Porém, ao ser atraído pela mesma, Dante salva ela mesmo assim de sua quase morte, mas esculacha ela por enganá-lo. Isso fez com que Trish se arrependesse dos seus atos e mais tarde a mesma se sacrifica para salvar Dante, e o que deixa ele extremamente puto e fazendo despertar o poder do seu pai, só que dessa vez 100%, pois ele até assume a forma do mesmo. Após ele dar um cacete no Mundus, ele vai até o cadáver da Trish e se lamenta muito, pois ele podia ter feito algo para redimir sua alma, mas ele escolheu a mágoa em vez da compaixão. E juro, se não fosse a atuação ruim de voz, essas cenas teriam um peso muito maior. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light. Mas levando um pouco a sério a cena e esquecendo um pouco essa atuação de voz horrível, milagrosamente a Trish revive e até chora bastante, e mais uma vez Dante entende que até demônios podem sentir compaixão. E nisso ele ganha uma amiga nova que futuramente trabalharia junto para lutar contra as forças do mal. These tears are a gift only humans have. We're too late. Devil May Cry 2 não será citado, pois aquele jogo não apresente nenhuma evolução para o personagem de tão ruim que é. Mas dessa vez não falaremos do Dante nem do Virgil. Esta parte é referente ao Nero. O Nero, não sei falar o nome desse cara. A mulher que Virgil se envolveu, Infortuna, deu à luz a uma criança que se nomeou como Nero. E logo seu nascimento, ele foi abandonado, mas foi criado por Credo, ou Credo. Eu juro que eu não sei falar o nome dessas pessoas. Que fez-o conhecer sua irmã Kyrie, o qual se tornou seu interesse amoroso. Credo e Nero entram para a Ordem da Espada, onde treinaram juntos para defender a cidade dos demônios que ameaçavam a paz. E em um dos seus ataques, Kyrie foi machucada e em um acesso de desespero, Nero ataca os demônios, fazendo com que os supere, mas acaba sendo ferido. E por algum motivo esse ferimento deixou seu braço de uma forma estranha que ele sempre acreditou que era uma infecção. Mas mesmo assim ele esconde de todos o seu braço estranho. Em um certo dia, em que Kyrie estava recitando um cântico na igreja da cidade, a santidade da igreja é atacada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Dante. E é sério, quem joga esse jogo pela primeira vez acha que Dante enlouqueceu e tá matando gente inocente. Nero luta com ele e, cara, que luta foda. My breath.
depois desse festival de fodis, Dante revela que na verdade os inocentes que ele estava matando eram demônios disfarçados, que deixa até Nero confuso, mas Dante fala para ele seguir a sua vida que ele vai acabar descobrindo. Nisso Cradle e alguns soldados aparecem e Cradle fala que a cidade está sendo atacada e que ele precisa ir até o castelo de Fortuna, pois Dante estaria lá. Então Nero vai até o castelo, mas no meio do caminho ele descobre algumas coisas. Além de descobrir que na verdade seu braço é um braço de um demônio, ele descobre que a Ordem da Espada na verdade conspira contra a humanidade, e que na verdade são demônios enganando humanos para louvarem um demônio, Esparda, como um deus protetor, enquanto escondidos eles tentam abrir um portal para o submundo, com a Yamato, e não me pergunte como eles conseguiram ela. No meio disso, o Nero acaba conseguindo consertar e usar a Yamato contra eles, e a Yamato se funde no braço dele, fazendo com que ele desperte um pouco do seu poder demoníaco. E nisso, Cradle é mandado pela Santidade para prender o Nero, fazendo com que os dois lutem e de quebra eles fazem a Kyrie assistir tudo. E aí depois sequestram ela, deixando Cradle puto da vida e os dois se juntam para resgatar ela. Depois Nero encontra o Dante novamente e os dois lutam, pois Dante quer pegar a Yamato, pois ela é muito perigosa para estar na mão dele. E acredito que é nesse momento que ele percebe que Nero pode ser filho do Virgil. A luta acaba com o Dante vencendo, mas Dante se convence que Nero tem um bom coração e pelo fato de que ele está fazendo tudo isso por amor, ele quer salvar sua amada. Então não existe causa mais nobre do que isso, não é mesmo? Aí ele enfrenta a Santidade, que invoca uma estátua do Esparda gigante para lutar, e Nero acaba sendo sequestrado e mantido dentro da estátua, onde Kyrie também está. E no meio disso, Cradle morre na tentativa de salvar Nero, forçando Dante a terminar o serviço pelo Nero. E é sério, nesse jogo Dante não tem uma evolução pessoal, pois ele aqui tem um papel de ajudar e dar palco para o Nero. Mas mesmo assim, ele faz muita coisa aqui. Ele pega a Yamato de volta, destrói os portões e dá a Yamato por Nero derrotar esse Megazord de mármore por dentro, o qual ele consegue, derrota a Santidade lá e finalmente compreende que o braço dele não é uma maldição, e sim algo que deixa ele forte o suficiente para proteger quem ele ama, terminando com ele ficando com a sua amada Kyrie. E no fim, eles se casam. Looks like they're determined to interrupt. Guess that kiss is gonna have to wait. It's all right. I'll wait. Thanks. E finalmente chegamos na conclusão de toda essa saga. Devil May Cry 5. Mas antes, vamos nos informar o que rolou antes. Virgil de alguma forma conseguiu sair do submundo, porém isso custou muito suas forças. Mas ele tinha que ir atrás de algo que ele perdeu, sua espada, Yamato. Então ele vai até Nero e arranca o braço dele e finalmente consegue sua tão fiel espada. O mesmo tinha o conhecimento de que sua espada poderia separar um demônio do humano, e o mesmo também sabia sobre um ritual que invocaria um item que lhe daria força absoluta que tanto procura, a maçã do Éden. E para isso ele teria que separar sua parte humana e liberar o poderoso demônio dentro dele. Então ele vai à sua antiga casa em Redgrave City e realiza o ritual. E nisso nascem o demônio Urizen e o humano V. Urizen, além de ser o responsável pela treta toda desse jogo, é representação do sangue de demônio do Virgil. Urizen é bastante poderoso e é sedento por poder e foi capaz de tirar milhares de vidas para conseguir o que quer. Já o V é uma pessoa calma e inteligente, mas que sofre com os traumas do Virgil, com o mesmo dizendo que se arrependia dos atos cometidos, justificando que sempre se sentiu sozinho e abandonado, e sempre teve medo de não ter força suficiente para proteger a quem ama. E de alguma forma, os pesadelos de Virgil, quando era torturado e escravizado como Nero Angelo de Mundus, se tornou 3 criaturas que V controla para combater seus inimigos. O Griffon, um falcão falante capaz de atirar raios, o Shadow, uma pantera que pode mudar sua forma para atacar os seus inimigos, e Nightmare,
um gigante que possui um grande poder demoníaco que pode causar uma destruição massiva. Após Urizen ter criado uma árvore gigante que suga a vida e mata vários inocentes, Morrison e V pede para que Dante, Lady e Trish vão para Redgrave City para derrotar o Urizen. Logo V explica que sobre quem é Urizen e ele mesmo, ganhando total atenção de Dante, e nisso a equipe vai para a batalha. Nero também estava em direção ao Qliphoth para pegar o seu braço de volta, ou simplesmente se vingar. E ao alcançá-lo, ele vê todos, e eu repito, todos sendo derrotados por Urizen, o qual ele aproveita a chance e vai pro X1 contra o Capiroto. E eu nem preciso dizer que ele não consegue, né? Mas mesmo assim, Dante consegue distrair Urizen, salvando a vida de Nero, e ele pede para ir embora da pior maneira possível. Get Nero out of here! This is a bad move! I can still fight! Go! You're just dead weight! Back up! Come on! Go! We must leave here. He's far stronger than we ever could have imagined. That bastard called me dead weight! I didn't come all this way for nothing! Stop hitting yourself and think of ways to get stronger and actually help. If Dante loses, you're all that can defeat Urizen. E aí, Dante tenta atacar desesperadamente Urizen com todas suas forças, mas ele é derrotado novamente e é lançado para extremamente longe e acaba ficando em coma, enquanto Lady e Trish são capturadas e transformadas em demônios maiores para servir Urizen. Alguns meses depois, Nero volta junto com a sua nova parceira de trabalho, a Nico. Nico é a neta dos Goldstein, as ferreiras que criaram a Ebony e Ivory, as duas pistolas famosas de Dante. Tanto que Nico fala para Dante, onde ela está claramente nervosa na presença dele, mas voltando à história, Nero volta para o Qliphoth para lutar mais uma vez contra Urizen e salvar os seus amigos de uma vez por todas. E dessa vez ele está equipado com um novo braço de prótese, o Devil Bringer. Cortesia da Nico. Uma nova arma para Nero, já que o seu super braço foi arrancado, e dessa vez ele tem uma variedade maior de poder. Enfim, Nero se encontra com V, o qual está lá pois está atrás de algo que eles precisarão para a batalha, que é o próprio Dante, o qual V encontra ele inconsciente e consegue acordar com a Devil Sword Sparda, a arma que possui a força de seu pai. Com Dante acordado, ele decide voltar para a luta e ele salva Trish, e depois disso ele decide que tentará algo novo, já que Urizen é mais forte que ele, Dante terá que apelar para sua forma mais demoníaca ainda. Então ele pega a espada de seu pai e vai até a sua antiga casa, o mesmo lugar onde Virgil separou sua alma em dois, e Dante faz o mesmo. Mas em vez de separar o seu corpo, ele juntou a sua força com o poder de Sparda que ele estava carregando na espada, e já que a Rebellion tinha esse poder de unificar e despertar sua força demoníaca, e com essa fusão, Devil Sword Sparda com a Rebellion quebrada, Dante ganhou uma forma demoníaca poderosa e uma nova espada, a Devil Sword Dante, e foi enfrentar Urizen. Enquanto isso, Nero ia em direção à luta contra Urizen, onde consequentemente salva a Lady e finalmente chega a Urizen. E não preciso dizer que ele não consegue de novo, Urizen está além de qualquer força, mas mesmo assim, Nero consegue cortar a sua mão, da mesma maneira que Virgil fez no Dante. Nisso, Urizen prestes a finalizar Nero, Dante com todo o seu novo poder e nova espada, salva a vida de Nero e luta mais uma vez contra Urizen. E Dante consegue vencê-lo, porém Urizen recua para apelar para o seu novo método de poder, consumir a maçã do Éden e adquirir seu poder inabalável. Algo que Dante não consegue impedir, porém a batalha continua com os dois dando o máximo de si. Enquanto isso, V também está indo em direção a Urizen, porém aos poucos ele vai morrendo, então ele corre desesperadamente para finalizar Urizen de uma vez por todas e se redimir. No meio do caminho ele encontra Nero e pede sua ajuda para chegar até Urizen. Nero ajuda mesmo assim, sabendo que atrasaria o seu lado. Nisso, Vi revela para Nero que aquele demônio é irmão de Dante e que o destino sempre fará os dois duelarem até a morte. E é importante essa parte, pois até a consciência humana de Virgil tem noção disso. Dante consegue derrotar Urizen mesmo no seu ápice de poder, fazendo com que o mesmo se questione o porquê Dante sempre o supera. Nisso, V e Nero aparece e V pede para Dante deixá-lo finalizar a vida de Urizen. Porém,
O que ninguém acreditava era que V não queria se redimir e eliminar Urizen, mas sim se juntar a ele para reviver novamente Virgil. You got some pretty big cojones for coming back. Just don't know when to give up. Get out of my way, Nero! Defeating you like this has no meaning. Come on, Virgil. Let's do this. Heal your wounds, Dante. Get strong. After that, we'll settle the matter. Aqui temos um ponto importante para ressaltar que Dante fica extremamente desesperado ao ver Virgil, pois ele acredita que seu irmão está querendo causar mais problemas, ainda em sua intuição já parte para o ataque, porém pelo cansaço da luta contra Urizen, Dante está fraco, e ao perceber isso, Virgil pede para Dante descansar e se curar para assim então duelarem e resolverem essa questão. Nisso ele se teleporta para o topo da árvore, Nero fica mais confuso e pede satisfação para Dante, mas Dante fala para Nero esquecer isso e ir para casa. Nero insiste e no meio da discussão, Dante acaba revelando que Nero é filho de Virgil e que não queria que ele matasse o próprio pai, pois era algo muito pesado e ruim para a alma de Nero, e que Dante tomaria conta da situação. Nero fica mais ainda confuso do que nunca. A caminho do topo da árvore, Dante luta contra os espíritos que V controlava, e eles estão querendo acabar com Dante ali mesmo, algo que não consegue, e em suas últimas palavras, Griffon fala que os pesadelos de Virgil morrem com eles. Should have known better. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Perhaps. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do to you. Go see for yourself. Us. This is our final fight. And the end of Virgil's nightmare. O tempo que Virgil foi Neroangelo foi o momento mais traumático da sua vida. Toda a tortura física e psicológica e a escravidão que Mundus cometeu foi algo tão forte para Virgil que quando ele separou seu corpo em duas almas, esses traumas ganharam vida própria com esses espíritos. E com a sua morte, é como se esse trauma todo fosse deletado da sua mente. Talvez Virgil hoje em dia nem sabe o quão foi horrível esses tempos, graças ao ritual que ele fez, não é mesmo? E nisso temos a batalha final entre os irmãos, no topo do mundo, onde todas as diferenças serão resolvidas. É importante lembrar que antes da luta, Virgil estava refletindo com um questionamento de se Dante tivesse a vida que eu tive, seus destinos seriam diferentes? Aqui vemos que Virgil só tinha algo em mente: derrotar Dante. Toda a caça por poder, toda a motivação para ser mais forte não era para proteger seus amados, e sim para derrotar o seu irmão, que a única memória era dos dois sempre duelando, um querendo ser mais que o outro. Junto com todos esses traumas e tudo que ele ouviu, se corrompeu na sua mente, transformando seu único irmão em seu inimigo. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? Let's settle this. Dante. A luta começa e ela é épica, pois os dois estão no seu ápice de força, conhecimento, técnica, e os dois chegaram no fim da sua jornada, mas a luta ela é interrompida por nada mais e nada menos do que Nero.
Nero não quis ir embora quando soube que teve um pai. Lógico que ele tem muitas perguntas para saber, mas ao mesmo tempo ele quer conhecer este homem que gerou sua vida. Mas a raiva é grande por saber que seu pai é aquele que causou todo esse caos. Todos esses sentimentos são tão confusos que nem ele sabe como lidar. Mas ele tem alguém que ele confia, que ele ama, que ele sabe que estará lá por ele. Kyrie. Quando Dante fala para Nero que não quer que ele mate seu próprio pai, quem disse que ele precisava matá-lo? Quando Creedle lutou contra ele, ele precisava matá-lo para salvar Kyrie e derrotar aquela santidade corrompida? Quando Dante queria pegar Yamato dele, que ele usaria para salvar Kyrie, Nero deveria matá-lo Dante? Às vezes temos escolhas que nem imaginávamos que podíamos fazer, mas desta vez, Nero tem uma escolha, e sua escolha é acabar com toda essa rivalidade, e não deixar nenhum familiar morrer desta vez. E com sua certeza e motivação movida por proteger alguém de sua família, tanto como Dante quanto Virgil, desperta sua forma demoníaca, que é tão poderosa que foi capaz de parar os 2 filhos de Esparda no seu ápice. I swear! I'm not letting you die! Nero implica que essa rivalidade acaba por aqui, e que nenhum dos dois irão se matar, e que se tiverem algo contra, terão que lutar contra ele. Virgil, admirando o poder do seu filho, ele desafia em uma luta, dizendo que se ele perder, ele para, mas se ele ganhar, é como se ele tivesse ganhado dos dois. Mas Virgil não consegue e Nero o convence os dois a destruir o Qliphoth para impedir toda essa invasão demoníaca. Virgil e Dante concordam e decidem se prender no submundo para cortar a raiz da árvore, algo que Nero não queria, mas como o próprio Dante fala, You can't just expect me to stay here while you both go. It's because you're here we can go. We're trusting you with things on this side. Capiche? Make haste, Dante. Yeah, I know. Sobre tudo isso que aconteceu, Virgil a vida toda correu atrás da sombra do seu pai, para que tivesse o mesmo poder dele, e ser derrotado por Dante, que se recusa a despertar seu demônio interior e insiste em ser um humano, sempre o faz questionar de o que realmente pode ser a origem de nossas forças. E ao ver alguém de sua linhagem, seu próprio filho, o superando toda a força dos dois, pois ele simplesmente se motivou a fazer o certo junto com o fato de que pela primeira vez alguém quis salvá-lo de uma possível morte, pela primeira vez ele ganhou um ato de importância para alguém, fez repensar o que é realmente a força, mas principalmente a força humana. Assim como Dante aprende que sua força demoníaca é de seu pai e que tem uma alma pura e heróica, fazendo com que ele não negue ela e abrace fortemente seu sangue de demônio, Virgil aprende sobre a força humana com seu próprio filho, pois algo que os humanos têm, que os demônios não têm, é o amor, a compaixão. Ela que os faz levantar dia após dia, criar forças do nada para proteger a quem ama, lutar pelo que é certo e defender aqueles que merecem ser defendidos. É a nossa fonte de força. Assim, Virgil compreende, mas fica extremamente curioso para saber até onde seu filho vai, prometendo um retorno e dando para ele um presente, seu livro de poemas favorito. Tá, mas o que aconteceu com Dante e Virgil? Dante e Virgil ficam presos no submundo para salvar a Terra. E por tudo que eles passaram, eles tiveram uma resolução. Então, com os dois trancados por lá, eles revitalizam a Irmandade. Só que eles revitalizam com a rivalidade que eles tinham. A rivalidade que eles tinham quando eram crianças, quando tinham uma família feliz. E dessa vez, eles não estão se matando ou querendo superar o outro. Eles estão vivendo o que não viveram. É claramente uma briga de irmãos aqui. Os dois são muito casca-grossa, principalmente o Virgil, então vai ser muito difícil e estranho um dos dois se expressar com sentimentos assim do nada. A melhor maneira que eles conseguem sentir em harmonia é assim,
pois Virgil sempre quis calar a boca de Dante e Dante gosta de encher o saco de Virgil. Algo que une eles agora, pois Virgil não está sozinho e Dante finalmente pode ter o seu irmão junto com ele. E no submundo, ninguém vai conseguir parar os dois filhos de Esparda de se divertirem com as suas diferenças. Dessa vez os dois estão juntos, como uma família. Meio maluca, mas enfim. Família. Don't you dare say it! Jackpot! Vídeo longo do cacete, né? Não sai ainda do vídeo porque eu ainda tenho mais coisas pra falar aqui, então fica ligado aí. Enfim, essa parte final do vídeo ficou meio, né? Porque tá acontecendo umas coisas meio difíceis aqui em casa, então eu peguei um pouquinho de pressa pra fazer. Mas essa parte do vídeo em específico eu quero dar recado pra duas pessoas, que são Pietro e Dante. Quem são Pietro e Dante? São meus filhos, que nesse exato momento vocês estão aqui, nessa barrigode aqui. Dante, você tá aqui, bem nessa parte aqui, não sei se você vai se mexer agora. E Pietro, você tá bem aqui, provavelmente com a cabeça pra baixo, quer sair primeiro, olha que safado. E vocês dois estão aqui, bem são e salvos, guardadinhos nessa barriguinha aqui. Estão dando um pouquinho de trabalho pra sua mãe, mas quem não dá, né? Até eu já dei trabalho, até sair da barriga um pouquinho. Por que eu tô falando diretamente aqui pra vocês, sendo que vocês ainda nem nasceram? Eu não sei qual idade vocês vão assistir esse vídeo. Eu espero que vocês assistam esse vídeo. Não sei se esse vídeo ainda vai existir quando vocês estiverem existindo, quando estiverem um pouco mais velho. Mas eu espero que exista. Não tenham medo do mundo. Juro, o seu pai aqui demorou um bom tempo pra entender como o mundo realmente é. E não é tão legal assim. As pessoas, elas são bem difíceis de se lidar. As pessoas são bem diferentes, como você costuma achar que sim. Uma hora você tá junto com a sua família e tá tudo de bom. E quando você sai pro mundo afora pra conhecer outras pessoas, elas são totalmente diferentes de tudo que você conheceu ou sabe da sua vida. E isso é normal. Na verdade, isso é assim pra gente aprender sobre bastante como é a vida em si. A dar valor do que você já tem e a dar valor de outras coisas também. Mas o melhor de tudo é que as pessoas em volta de você estão ali pra te ensinar. Até as pessoas que fizeram mal pra você e até as pessoas que não fizeram mal pra você. E o mais importante de tudo isso é que não importa o que seja, quem que você está perto, quem que está junto com você, quem que está conversando com você, nunca deixem de serem vocês mesmos. A melhor coisa que eu quero que vocês aprendam e façam nas suas vidas é que só vocês sabem quem vocês são e o que vocês querem para sua vida, o seu propósito. Vocês e mais ninguém, nem papai, nem mamãe, nem vocês. E ao longo da vida, isso não é algo que cai assim do céu e vocês descobrem, agora eu sei. Não. Com muito tempo de vida, de experiência, vocês descobrem o que são pra vocês. Olha o pai de vocês, demorou 20 anos, 22 anos, sei lá, pra descobrir que o que ele gosta é de falar besteira no YouTube, das besteiras que ele mais gosta. E ele tá feliz com isso, ele tá ótimo. Quando você faz uma coisa que você ama, que você corre atrás, que você anseia pra fazer todos os dias, é um sentimento em que é inexplicável, entendeu? Quando vocês sentirem isso, estiverem lá, vocês vão saber. E, sério, não deixem pessoas apontarem o dedo pra você, dizer o que você é, o que você não é, só vocês sabem o que vocês são. E os pais de você também, talvez. Isso é o mundo. Todos vão apontar o dedo pra você, todos vão julgar, todos vão falar que fulaninho é isso, que você é isso, que é aquilo. Meus filhos, todos vão fazer isso. Só que ninguém sabe como é a vida de vocês, ninguém sabe como é a caminhada de vocês, assim como vocês não sabem como é a caminhada dos outros. Então não existe isso de julgamento, não existe esse negócio do certo e errado que estão apontando pra você. A gente faz a nossa própria luta e a gente conquista nossos próprios prêmios. E é assim a vida. E eu sei que a vida de vocês vai ser maravilhosa e vão ser bastante prosperados, vão prosperar bastante, porque vocês têm a mim e a sua mãe. Vocês sempre sabem que tem a minha e a sua mãe. Quando vocês nascerem, que eu tô muito ansioso pra ver, vocês todo dia vão saber que vocês têm os seus pais junto com vocês. Pra você que ainda ficou no vídeo, ficou vendo
Eu dando recado pros meus filhos, seu xereta do caramba. Deixa o like e se inscreve. Se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, cara, me dá um like, se inscreve, sei lá. Me ajuda nesse canal aqui. Não sei como vai ser os planos mais pra frente, mas eu vou estar aqui sempre pra fazer alguma besteira aqui. É isso aí, então... Tchau.